Oi, gente! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse trabalho foi realizado por mim, Milena, pela Denise, Lorena e a Mariana de Souza. O nosso tema é Trabalho de Campo no Ensino de Ciências. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o processo de ensino-aprendizagem, porque às vezes a gente pode ter a ideia na nossa mente de que o processo de ensino-aprendizagem ele acontece somente na relação do professor com o aluno. Mas é legal também a gente ter a percepção de que todo mundo que faz parte ali do âmbito escolar está contribuindo para o processo de aprendizagem. Então, às vezes, um professor chega numa nova escola e ele chega cheio de ideias inovadoras, querendo fazer aulas lúdicas, aulas práticas, mas o próprio corpo da escola não acha isso muito legal e não apoia. Às vezes o coordenador não acha que seria o melhor método de ensino, às vezes a diretora acha que o método mais eficiente é ficar dentro da sala com a apostila. Então, quando a gente pensar no processo de ensino-aprendizagem, é legal a gente considerar que para que ele ocorra, vale tanto a relação do professor com o aluno, como também a relação do professor com a coordenação, com todo mundo ali que faz parte do âmbito escolar. É comum a gente encontrar muitos profissionais motivados. Claro que em todas as profissões isso acontece, mas na área da educação isso é muito corriqueiro. E a gente sabe que isso é devido a muitas dificuldades que a gente acaba encontrando dentro de uma sala de aula. Porém, a gente precisa tentar encontrar alguns métodos para tentar driblar isso. A gente precisa tentar achar alguma saída para que a gente não fique tão desmotivado. A gente sabe que quando a gente tem um profissional que é motivado, ele vai realizar o seu trabalho da melhor maneira possível. Ele sempre vai estar tentando inovar, trazer novas ideias, novas estratégias. E quando ele está desmotivado, a gente sabe que o seu desempenho vai cair um pouco. E falando na área da educação, no professor em si, um professor desmotivado, ele pode afetar em muito o processo de ensino-aprendizagem da sala no geral. Então, o professor desmotivado provavelmente não vai estar tão ligado com as tecnologias atuais, não vai estar tentando trazer coisas que chamem a atenção do aluno, não vai estar se preocupando muito com isso. Então, a gente pode acabar prejudicando o processo de ensino-aprendizagem e diretamente prejudicando também o aluno. Então, tentar criar estratégias didáticas para driblar isso é uma coisa que tem que fazer parte da nossa vida profissional. E as aulas de campo chega aí como uma saída, né? Uma das possibilidades para tentar driblar esse falta de sucesso no processo de ensino-aprendizagem. Então, as aulas de campo são importantes recursos didáticos que podem ser muito bem explorados por professores de várias matérias e principalmente pelos professores que dão aula de ciências. É muito bacana para o aluno que está tão acostumado em ficar sentado ali na sua cadeira com a sua carteira, vendo as coisas somente no livro, e tirar ele ali da escola e levar ele para uma situação diferente. O simples ato de você tirar o aluno da sala de aula, levar ele para um jardim botânico, levar o aluno para algum outro lugar que ele possa ver a olho nu, que ele possa tocar, para que ele possa viver a experiência que anteriormente ele só viu nas páginas do livro, ou que ele só viu nos slides ou em alguns vídeos, é muito enriquecedor. E você pode ter certeza que esse aluno por si só já vai estar muito mais empenhado, muito mais motivado por estar vivendo aquela experiência na prática. Então, as aulas de campo é uma estratégia didática muito incrível para tentar ajudar na construção do conhecimento e para tentar facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Eu trouxe essa frase do Lime Assis, que eu acho que ela resume basicamente tudo sobre o que é, de fato, as aulas de campo, né? O trabalho em campo. Ele diz: o trabalho de campo se configura como um recurso para o aluno compreender o lugar e o mundo, articulando a teoria e a prática, através da observação e da análise do espaço vivido e concebido. Então, isso é exatamente isso, né? Essa frase diz tudo. É tirar do aluno uma coisa que ele está vendo só na teoria, aquilo que o professor está ali somente falando, e levar o aluno para ver na prática, para enxergar, para poder tocar. Não existe nada que possa ser mais enriquecedor do que isso. Bom, quando a gente pensa no ensino de qualidade, principalmente aquele voltado para a área de ciências, é muito importante que as atividades desenvolvidas não sejam apenas aquelas em sala de aula, mas que no planejamento contenha também trabalhos de campo, porque é nesse momento em que os alunos vão colocar na prática tudo aquilo que eles viram em teoria.
Então, nós podemos dizer que essas aulas, elas permitem a exploração de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, o que possibilita que sejam também de grande valia em programas de educação ambiental, que é uma área que os alunos sentem um pouquinho mais de dificuldade, mas talvez com mais aulas de campo, eles entendam realmente qual é a importância disso. Inclusive, os parâmetros curriculares nacionais apresentam a excursão ou estudo do meio como uma modalidade do procedimento de busca de informações em fontes variadas, pois a atividade de campo envolve diferentes setores na sociedade, transcendendo o limite da escola e gerando, como consequência, uma multidisciplinaridade muito grande, que ultrapassa os limites do contexto da educação formal. Porém, ao pensar em aulas de campo, muitas vezes nos vem à mente alternativas distantes, viagens a museus ou ambientes divergentes ao da escola. Entretanto, a atividade de campo, contanto que seja bem preparada e adequadamente explorada, pode ser simples, barata e com certeza muito marcante. A todos os procedimentos e experiências que possibilitam o tratamento, a discussão e a compreensão de problemas concretos do cotidiano do aluno devem ser devidamente enriquecidos com visitas a locais determinados, pois essas visitas são capazes de tirar do abstrato diversos conceitos, trazendo para perto realidades importantes para a compreensão e assimilação dos conceitos didáticos dados em sala de aula. Além do mais, é sempre importante ressaltar que a experiência de uma aula de campo gera memória afetiva no aluno, facilitando muito mais no processo de ensino e aprendizagem. É preciso lembrar também que a atividade de campo, ela não é um passeio. Claro que é muito divertido a gente conhecer um lugar diferente, com os nossos amigos, sair daquela rotina escolar. Mas a atividade de campo, ela é uma estratégia de ensino. Isso porque ela permite que o aluno tenha um contato direto com o ambiente. Ele se envolva, ele se interage em situações reais, o que é muito diferente de, por exemplo, ele ouvir uma história contada por um professor, ou ele ler um caso hipotético em um material didático. Dessa vez, o aluno está vivenciando aquela situação. E isso possibilita que o aluno confronte aquilo que ele aprendeu com o que ele está praticando. Então, uma atividade de campo, ela permite que o aluno se sinta como um protagonista de seu ensino. Ele sinta que ele é realmente um elemento ativo e não um mero receptor de conhecimento. Agora eu vou ler uma tirinha para vocês. Hoje vamos levar a minha classe para uma excursão ao museu. Isso significa que vamos rodar 10.000 quilômetros no ônibus e passar mal. Sabe o que eu acho? As excursões foram inventadas pelas serventes da escola para nos tirar do prédio. Então, aqui estou, no ônibus da escola, com toda a minha classe, numa excursão. Provavelmente vou passar mal. Devia ter trazido um remédio para enjoo, devia ter ficado em casa, isso sim. Já posso ver as manchetes. Garotinha de 5 anos sequestra ônibus escolar. Levem-me para casa, ela gritava. Que lástima. Então, com essa tirinha, a gente percebe como os alunos eles encaram essas atividades de campo. Para eles é uma excursão, é um passeio. Por isso que é muito importante que o professor ele direcione, ele explique realmente qual que é o objetivo daquela atividade. Para que a gente está vindo aqui? O que eu preciso observar? É até bem bacana que o professor monte um roteiro, indicando ali o que o aluno precisa observar, qual que é o objetivo daquela atividade. Até se tiver também algumas questões para ele ficar atento a outras situações, é bem importante também. A atividade de campo, então, ela é uma estratégia de ensino. Então, a escolha do local onde vai ser realizada aquela aula de campo também é muito importante, porque se o local tiver uma grande diversidade, mais conteúdos podem ser trabalhados ali em cima daquilo. E o professor, ele também precisa ter conhecimento sobre o local que ele está trabalhando, porque assim ele vai conseguir orientar, direcionar melhor essas atividades que vão ser trabalhadas tanto antes quanto durante e também após a saída a campo. Agora, nós iremos assistir um relato da orientadora docente Luísa Saldanha sobre como eles fazem o trabalho de campo na Escola Parque, no Rio de Janeiro. Parque, ela tem um projeto de trabalho de campo. Por que eu estou falando do projeto? Porque, na verdade, a gente pensa o trabalho de campo não como um simples passeio, uma simples saída,
a gente pensa dentro do processo de escolaridade do aluno, que vai do infantil ao ensino médio. Então, quando a gente enxerga dessa forma, a gente também elege alguns objetivos centrais, eixos mesmo, de todos os trabalhos de campo que realizamos aqui na escola, que são o ambiental, o sociocultural e o relacional, cada um deles com objetivos bastante específicos. Em especial, no aspecto ambiental, a gente considera que a possibilidade de conhecer diferentes biomas, fauna, flora, de conhecer práticas sustentáveis e depois trazer essas possibilidades para dentro da escola são fundamentais. Com relação ao aspecto sociocultural, a gente acha muito relevante que o aluno tenha a possibilidade de conhecer diferentes realidades sociais, diferentes contextos, estudando a variação linguística, a forma como essa comunidade se alimenta. Com relação ao aspecto relacional, a gente trabalha a própria relação do grupo em si, nos seus vínculos, na construção da autonomia, que o aluno possa transformar o seu olhar, que passa muito pela experimentação, pela experiência, pelo olhar, pela vivência que ele tem nessas circunstâncias. Então, o aluno extrapola os muros da escola, ele sai da escola, experimenta circunstâncias diferentes e volta para a escola com essas vivências para socializar, para ampliar esse olhar e essa maneira de chegar ao mundo. No infantil, há um olhar contínuo com o que está sendo trabalhado no grupo série e, por isso, as saídas são muito vinculadas às temáticas trabalhadas em sala. No Fundamental 1, a apropriação ela já passa por um olhar do município do Rio de Janeiro e do Estado, dos vínculos que se pode oferecer, que se pode criar com relação aos conteúdos trabalhados em sala e também extrapolando o próprio Estado e município com as conexões a nível nacional. No Fundamental 2, já há uma ampliação dessa perspectiva com saídas mais complexas, mais longas, passando por Pernambuco, Brasília, Inhotim, no Fundamental 2. No ensino médio, há uma complexificação desse processo, com saída para o Pantanal, ou para a Amazônia, ou para a Ilha do Marajó, onde os alunos têm vivências que possibilitam olhar diferentes biomas, estabelecendo vínculo com a comunidade local e tendo já também ações voluntárias desenvolvidas. Esse é o depoimento dos alunos do ensino médio dessa escola parque. Esse depoimento fala de uma viagem que eles fizeram para a Amazônia. Para mim, a viagem da Amazônia foi incrível, porque ela deu pra gente uma visão completamente diferente de um mundo completamente diferente do nosso. Tipo, a relação deles com as próprias pessoas de lá, que é muito mais calorosa e amorosa e afetiva. Tipo, nós éramos mais ou menos 80 pessoas indo pra uma comunidade, dobrando o número da comunidade. E eles receberam a gente com o maior amor do mundo, de braços abertos completamente, dando todo o suporte, tudo que a gente precisava, sempre oferecendo mais e sempre agradecendo a gente por estar lá. E isso foi incrível de ver, porque mesmo se eles fossem lá pro Rio ou alguma coisa assim, eu acho que não tem essa recepção. Não por conta de a gente não sentir o mesmo que eles sentem, mas por conta mesmo de uma cultura que eles têm completamente diferente da nossa, que é muito valiosa. Além de toda a relação deles com o ambiente, de eles terem que viver em sintonia com tudo e todos que vivem lá, verem os animais e as plantas como seres iguais a eles e não inferiores. Eu acho que isso é uma coisa que você tem nela. Todo mundo tinha que ter, mas infelizmente não tem. E eles têm isso de sobra. Acho que eles puderam ensinar e passar bastante disso pra gente. O que foi incrível. Então eu tenho muito a agradecer por isso. Eu achei essa experiência na Amazônia muito boa. Foi bem mais do que eu esperava. E é muito legal perceber como eles, comparando com a cidade, como eles vivem muito mais com muito menos. Na cidade a gente pode viver muito também, mas tem que ter muito também. E aqui eles vivem muito mais com muito menos. A simplicidade de tudo me chocou muito. Nas duas comunidades, tanto Tumbira quanto Três Rios. E foi uma experiência incrível, assim, não vou esquecer. É uma viagem que é uma experiência muito, muito boa. Assim, é um lugar muito incrível que você desde pequena ouve falar nas aulas e agora você pode realmente conhecer e botar na prática isso. E você tem um contato com a natureza absurdo e o rio também, essa imensidão linda.
E quando você chega nas comunidades, você vê como eles tratam essa natureza, que é muito diferente de como a gente trata. E é muito bom esse intercâmbio cultural, como a gente diz. E é isso, eu acho que é uma viagem muito além do que só uma viagem escolar. Acho que vale muito a pena, é muito incrível mesmo. Pra mim, a viagem em si foi uma experiência muito incrível. Mas me chamou a atenção talvez tenha sido o comportamento das pessoas. Assim, todas as pessoas, todos os lugares que a gente foi eram maravilhosas, eram muito carinhosas, e é uma coisa que, sei lá, pra mim, pelo menos eu acho muito difícil de achar no cotidiano que a gente tem. As crianças também eram muito amorosas, assim, uma coisa que me deixou muito feliz, assim, até comentei com as minhas amigas que estamos todas mais amorosas e mais felizes, assim, porque, sei lá, o comportamento das pessoas foi muito importante para essa viagem. A alimentação é incrível, foram os dias da minha vida que eu juro que eu comi melhor, assim. Eu nunca vou esquecer as comidas daqui, nem o povo, porque foi muito, muito, muito legal. E obrigada, Escola Papo, por proporcionar isso pra gente. Bom, nesse trabalho, nós vimos que nem todos são flores na educação. Temos desafios o tempo todo, e o paradigma de sair da sala de aula é um deles. A gente viu que a aprendizagem vai além da explicação do professor, mas sim de um conjunto que agrega a vivência dos alunos, dos familiares, dos professores e da própria instituição. A vivência ultrapassa as 4 paredes, nos trazendo um mundo novo, cheio de conhecimentos e muito, muito mais vontade de aprender. E é para isso que as aulas de campo servem. Ela facilita a aprendizagem, trazendo o visual, o auditivo e o palpável. A gente também viu que para ter essas experiências não necessariamente precisa de tantos recursos. Trabalhar com o que está no nosso alcance também enriquece as experiências. A visita em campo é uma estratégia pedagógica e deve ser valorizada. Por isso, ela foi colocada nos parâmetros curriculares nacionais. A base prática traz fixação do conteúdo e complementa o aprendizado. Ir para o campo significa sair do abstrato, ou seja, contextualizar o que é aprendido em sala de aula, dando valor aos patrimônios, à cultura e à natureza. Porque afinal é isso que reconstrói a concepção gerada em sala e nos dá visões diferentes de um mesmo assunto. E assim, contemplando o trabalho de campo, a escola vai cumprir a sua função social, prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E, em resumo, preparar o aluno para se desenvolver no âmbito social, no convívio e na cidadania. E para concluir, eu fecho nosso trabalho com uma frase do fantástico pedagogo Celestin Freinet, francês do século XX e um dos pioneiros na construção da educação atual. Ele diz: a experiência é a possibilidade para que o aluno chegue ao conhecimento. Bem, essas são as nossas referências. Muito obrigada, pessoal. Até mais.